Ideias. Postura mental adequada para conceber grandes ideias. Toda carência é a ausência de uma boa ideia. Portanto, em todos os lugares existem oportunidades para quem se esforça em buscar novas inspirações. A pessoa que concebe boas ideias, reunindo força para colocá-las em prática até o final, tornando-se um vencedor. Mas qual é o segredo para, de repente, como num clarão, perceber algo que ninguém havia visto antes ou criar um mecanismo ainda não inventado? Ter uma ideia não é esperar que uma maçã caia em sua cabeça ou que dê uma luz o alcance de uma dimensão sobrenatural. Você precisa preparar-se para se encontrar com uma boa ideia. Não vá criar algo que não exista. Sua disposição mental é que o tornará apto para capturar o ambiente uma resposta que está oculta, esperando que alguém perceba. Você encontra-se com uma boa ideia quando seu espírito caminha na direção dela. Esse encontro é uma explosão que ora jorra da imaginação, como aconteceu com William Hever, ao suspeitar que o sangue era bombeado em um circuito fechado pelo corpo, ora como revelação, como no caso do químico alemão Friedrich August Kulecke, que concebeu a estrutura da molécula de benzeno ao sonhar com uma cobra comendo o próprio rabo. Seu esforço e seu desejo profundo o aproxima daquilo que precisa ser revelado. Existe uma espécie de ponte oculta entre o anseio sincero pela descoberta e aquilo que está latente ao universo, e que precisa mostrar-se ao sentido humano para materializar-se em bênçãos. Esse processo é mais palpável e eficaz do que parece. Uma ideia surge da conexão entre uma pergunta e uma resposta. Vivemos uma unidade de eventos. O que você pergunta aqui é respondido em algum lugar. O segredo está em descobrir uma genuína necessidade de captar a sua respectiva solução. Já não é mais novidade que estamos em rede e que, se há uma lacuna, o universo tem recursos de sobra para preenchê-la na medida exata. Portanto, ter uma ideia é, antes de tudo, sintonizar-se com ela. Para que isso ocorra, é preciso que você esteja sinceramente envolvido com o projeto, trabalho ou tarefa. A seguir, mantenha-se leve. Não encha os olhos da mente somente com evidências. A grande descoberta de Newton, conforme já foi dito, não foi a força que provocou a queda da maçã. Ao ampliar a sua visão, embaixo de uma árvore, ele percebeu que a Terra também exerce força gravitacional sobre a Lua, assim como todos os corpos celestes entre si. Como receber uma ideia genuína? O ser humano vive em busca de felicidade definitiva. Jesus Cristo criou sobre o seu reino de Deus, Isaac Newton sobre a unidade harmônica, Siddhartha Gautama, o Buda, sobre o desapego como fonte de libertação. Todos somos tecelões de novas realidades. Tudo o que temos de fazer é observar duas coisas separadas e nelas identificar uma semelhança útil. Nossa busca em conceber ideias brilhantes nasce da tentativa de alcançarmos o sagrado que há em nós. Para conceber uma ideia genuína, além de levar em conta que ela já existe em algum lugar e que ela é a expressão de Deus para este mundo e que você pode servir de elo entre a ideia e o mundo real, considere os seguintes pontos. Não restrinja suas ideias ao seu campo de visão. O ser humano que reage somente ao que vê é como chimpanzés, que não conseguem reter na mente a imagem do corpo, a não ser que ela esteja diante dos olhos.
Não necessitamos de um tempo especial ou de situações que nos favoreçam. Agora é a ocasião mais propícia para conceber uma boa ideia. Assim que conceder uma ideia, mãos a obras. Não se lamente da situação que está vivendo. Se ao seu redor existem pessoas desafetas, se não há espaço bastante para iniciar algo diferente, não desiste antes de começar. Leonardo da Vinci vivia entre a violência e a intriga aonde quer que passasse. Quando firmamos uma ideia como suficiente força e clareza mental, encontramos nas experiências exteriores o mapa do sucesso, quaisquer que sejam a adversidade. Não seja um pessimista de plantão e não tenha medo de errar. Não se deixe apanhar pela euforia de uma ideia, e sim pela alma dela. Apaixonar-se por uma ideia não é o mesmo de ser capaz de levá-la à concretização. Entusiastas que não esmoreceram são os verdadeiros idealistas. Temos a forte tendência de generalização. Isso gera a doença do pessimismo. Muitos nem sequer tentam seguir um caminho simplesmente porque os outros os trilharam e não obtiveram sucesso. A tentativa sincera e ininterrupta de alcançar uma vida mais plena, aqui e agora, deve substituir as cegas explosões de ânimo ou desânimo, sendo superior a qualquer vontade de decidir, seja por fatores externos ou por comparação. Justificar a própria desistência, no meio do caminho, por experiência de outros ou por algum tropeço, é, no mínimo, covardia. Muitos aniquilam suas ideias, ainda incipientes, por medo de se expor. Propor algo realmente importante para a vida de muitos coloca as pessoas em evidência. Muitos preferem não arriscar. O anonimato medíocre lhes parece tentador. Tentar e errar lhes soa desconfortável, pois não toleram que lhes trisquem o ego. Abominam críticas e, ao mesmo tempo que de abraços cruzados disparam suas farpas, subjugando todos aqueles que se atrevem a realizar algo de valor. Para muitos, a coragem dos outros incomoda. Não seja um deles. Não se esconda atrás das legendas radicais, nem da própria concha, com medo da realidade. Tampouco atrás de uma falsa dignidade que o impede de levar adiante qualquer ideia. Não passe a vida na janela vendo uma banda passar, criticando a ousadia e os métodos alheios. Tente. Se errar, tente de novo. Conforme já foi dito, tanto Newton quanto Faraday cometeram erros. Mas suas teorias, ainda que contivessem equívocos, abriram caminho para novas descobertas e puseram grandeza em seu próprio tempo. Hoje em dia, a tecnologia e a comunicação deram outra dimensão à relação de cada indivíduo com a sociedade. Qualquer ser humano pode conceber ideias brilhantes, como os gênios do passado. O acesso às informações, no entanto, não basta. É preciso pagar o preço para levar adiante a sua ideia, como fez o cientista e político americano Benjamin Franklin. Inventor dos para-raios, conta-se que empinou um papagaio durante uma tempestade, a fim de provar que os raios eram um fenômeno de natureza elétrica. Haja coragem. O fogo interior, a descoberta da vocação e a libertação dos vícios mentais de fuga justificava o temor. Eis a característica de um verdadeiro revolucionário, que jamais esmorece e que usa seu tempo para estudar a melhor forma das coisas, e não para apontar o que há de pior nas ideias alheias, simplesmente porque não tem coragem de levar avante as suas próprias ideias. Se alguém é digno de confiança. Suas ideias precisam de substâncias do seu caráter.
As pessoas precisam confiar em você. Isso ocorre quando você passa uma energia boa em todos os seus atos e palavras. Da mesma forma que a informação só é valiosa se a fonte for fidedigna. Uma ideia só é aceita de todos pelas pessoas se o autor for confiável. Uma ideia só é boa para o mundo quando aquele que a concebeu é suficientemente bom aos olhos de todos e sabe dinamizar suas virtudes em favor da ideia. Precisamos ter confiança em nós mesmos e conquistar a confiança de todos no dia a dia. A grandeza do mundo daqui a 50 anos já existe dentro de você. Por isso, faça a sua vida uma obra da qual seus pais e toda a humanidade poderão se orgulhar eternamente. Deixe um rastro de bem, mesmo nas pequenas circunstâncias. Dê um sorriso e faça um elogio. Diga uma palavra de incentivo. Transmita a vontade de viver. Espalhe os silêncios caridosos, fazendo mais e falando menos. Olhe com os olhos do coração. Afague com mãos benevolentes e abrace com uma ternura incondicional. Por mais brilhante que seja, por mais criativas que sejam suas ideias, de nada valerá se você não cultivar uma relação de afeto com as pessoas. É a interação com os outros que nos faz melhores, e não o dinheiro, a inteligência ou o poder. As suas ideias devem, em última análise, servir para florescimento de seres humanos mais completos, afetuosos, presentes na sua família. As pessoas precisam, cada vez mais, daquilo que as humaniza por trás de cada produto ou serviço. Se você rege sua vida pelo poder atrativo de seu caráter, arrebentará muitos colaboradores. E suas ideias, por sua vez, nascidas da alma que nelas você deposita, servirão de libertação para muitos. A fórmula do sucesso ao pôr em prática uma boa ideia. As ideias já existem, basta entrar em contato com elas. Todo o processo em andamento possui caminhos evolutivos próprios, já traçados, projetados para funcionar. Cada serviço, máquina, maneira de atender, de criar, enfim, de servir, necessita de aprimoramento constante. Portanto, contém um potencial de melhora adormecido. Tudo que você tem a fazer é captá-lo, decifrá-lo e capturá-lo. É por isso que as boas ideias surgem no caminho de pessoas corajosas. Quem não se permite arriscar, ousar, antever, não está preparado para fazer parte da evolução. Se você foi suficientemente corajoso e teve uma ideia, precisa descobrir se ela é realmente boa. Para tanto, faça uma pergunta simples. Essa ideia é, de fato, útil a um grande número de pessoas? Se a resposta for sim, pode começar a se tranquilizar quanto à execução, pois esse é o sinal de que tal ideia originalmente pertence a Deus, e ela propiciará os meios necessários para que ela se concretize. Isso não quer dizer se acomodar. Você é o divino instrumento, portanto, mãos à obra. Tenha um pouco de paciência para colher os frutos. Trabalhe o mais rápido que puder, mas sem a neurose de ver tudo pronto de um dia para o outro. J.R.R. Tolkien levou 14 anos para escrever a trilogia Senhor dos Anéis. Uma boa ideia tem seu próprio tempo e nem sempre torna a forma que tínhamos imaginado. Ao submeter a sua obra aos editores, Tolkien soube que ela não poderia ser publicada em um único volume. Tal exigência desagradou-lhe a princípio, mas ele acabou por convencer-se no final. Indo a fundo, percebeu que não faltavam ideias, mas disposição para captá-las. Aceite-as. As ideias estão sempre à espera de uma cabeça que as capture e depois as execute. Seja o capitão do barco da sua própria ideia.
Não abandone na mãos de outrem, se você só pode fazê-la florescer. Nenhuma réplica do navio de Cristóvão Colombo, por mais exata, conseguiu até hoje igualar o tempo feito pelo navegante genovês em 1492 a bordo da nau Santa Maria. Sem você, ideias são vazias como os ventos ou como papo qualquer de botequim. Faça a sua parte. Transforme as realidades para que possamos viver em um mundo cada vez melhor. Dinamize-se. Não basta ter uma grande ideia se não souber torná-la um bem real. Para os outros e para si mesmo, não é suficiente também ser um gênio inventivo de um bom coração. É preciso mover uma grande dose de energia em si mesmo ao redor. Recentemente, em 2002, foi reconhecido o verdadeiro inventor do telefone, Antônio Meucci. Todos pensavam, até então, que fosse Graham Bell o autor da tal façanha. Em virtude do reumatismo de sua mulher, Esther, em 1856, o extremoso Meucci bolou um telefone eletromagnético para conectar seu escritório ao quarto do segundo andar. Imerso em dificuldades financeiras, fez apenas um registro provisório da sua invenção. Sem forças para levar adiante a descoberta, vendeu o próprio Alexandre Graham Bell, que o patenteou em 1876. Graham fundou a Companhia Telefônica Bell, tendo sido condenado diversas vezes. Meucci, o verdadeiro inventor do telefone, morreu na miséria, e seu precioso engenho só foi conhecido postumamente. Tome posse do seu poder de gerador de bênçãos, porque para quem tem ideias, nada é impossível.